Fala pessoal, eu sou a Ana e hoje vamos falar sobre o processo de territorialização e as complexidades do território da Cracolândia. Portanto, voltemos à década de 20, um período que houve uma migração em massa de pessoas para a metrópole através da Rodoviária da Luz em São Paulo em 1961. Bom, essa migração aconteceu exclusivamente na região de Campos Elíseos, antes tida como nobre e tão privilegiada e ocupada pelos barões de café. Com o aumento dessa população na região, ocorreu o surgimento de diversos comércios, lojas e hotéis temporários em valores promocionais no período. Porém, do dia para a noite, com a desativação da Rodoviária da Luz e com a inauguração do Tietê e também com o abandono das elites, a região passa a ficar extremamente abandonada. Ademais, todos os comércios fecham e imóveis começam a ser desocupados. Bom, antes da Cracolândia se chamar Cracolândia também, ela era conhecida como Boca do Lixo. Pela região ter ficado um pouco mais acessível e popularizada, muitas pessoas habitavam os hotéis e utilizavam drogas lícitas e ilícitas nas regiões. Porém, com o surgimento do crack na década de 90, um processo de desterritorialização da população que utilizava drogas e o crack nessa região, isso se intensificou. Bom, mas o que é a desterritorialização então? Para explicar isso, a gente utilizou o conceito de desterritorialização de Rogério Hasbet, que significa, sobretudo, a precarização do território. A força desse processo está vinculada exclusivamente à exclusão social e à fragilização dos territórios, o que também significa uma devastação ambiental a ponto de criar territórios excluídos ou interditados a qualquer usufruto social, o que aconteceu com a formação da Cracolândia. Ademais, outro conceito importante para a gente entender o que se passa no território da Cracolândia, uma reflexão importante, é a gente entender qual que é o lugar do indivíduo. Milton Santos, um teórico muito importante para nós pensarmos as questões de território e geografia, escreveu no seu texto O Espaço do Cidadão que o lugar do ponto do território onde você se está vai determinar o seu valor como indivíduo. Ou seja, o valor do indivíduo depende do território onde ele se está. Dessa forma, qual seria o valor das pessoas que vivem no território da Cracolândia? Qual seria o valor dos usuários de drogas lícitas e ilícitas? Será que essas pessoas têm o mesmo valor das pessoas que moram hoje em regiões nobres, como a região Paulista? Bom, isso é um importante fator para a gente se pensar. Quem é cidadão no Brasil? E pensar qual que é o valor, qual é o seu valor como indivíduo no território. Gentrificação no contexto da Cracolândia. Como definição, Neil Smith, geógrafo britânico, define a gentrificação como um processo pelo qual áreas urbanas de baixa renda são transformadas por meio de chegada de pessoas de renda mais alta, o que resulta em um aumento dos preços dos imóveis, no deslocamento das populações de baixa renda e na transformação de identidade e cultura locais. Smith argumentava que a gentrificação não é um processo natural, mas sim resultado de decisões políticas e econômicas que privilegiam determinados grupos sociais em detrimento de outros. Ele também destacava que a gentrificação muitas vezes resulta em uma perda de diversidade social e cultural nas áreas afetadas. Dito isso, é importante dizer que a Cracolândia, como conhecemos hoje, e após vermos diversas tentativas governamentais de revitalizar a área, podemos observar que é uma ferramenta de manipulação da especulação imobiliária e, consequentemente, a gentrificação. Smith argumenta que a gentrificação evoluiu de uma anomalia local para uma estratégia urbana global, cheia de motivações ideológicas. Na Cracolândia, as intervenções urbanas e políticas públicas muitas vezes são justificadas sob ótica da renovação urbana e da revitalização do espaço, argumentando que tais ações são necessárias para combater problemas como o uso de drogas e degradação urbana. A partir dessa perspectiva, é possível questionar se as ações governamentais na tentativa de revitalização da Cracolândia realmente visam a melhoria de condições de vida dos moradores locais ou se estão mais alinhadas com interesses econômicos e ideológicos subjacentes à gentrificação. A gentrificação, como uma estratégia urbana global, pode estar presente na Cracolândia de forma velada, influenciando as políticas públicas e as narrativas que moldam a percepção do espaço e dos seus habitantes.
Atualmente, na região do Campo Elíseos e Luz, além de edifícios e casarões abandonados, há inúmeros galpões e terrenos subutilizados servindo apenas à especulação imobiliária. O que ocorre é um ciclo em que a cada deslocamento da Cracolândia para uma nova região, o valor imobiliário do entorno é desvalorizado, comércios e estabelecimentos fecham, moradores são forçados a se retirar e assim surgem novas iniciativas do Estado por intervenções urbanas nessas áreas concentradas para promover a efetivação do principal objetivo: utilizar a Cracolândia como vetor de degradação de áreas estrategicamente selecionadas para atrair o capital privado, transformando-as em ativos do mercado imobiliário. O projeto Nova Luz foi uma iniciativa implantada em 2005 de revitalização urbana proposta para a região da Luz, cujo objetivo, no discurso, era transformar uma área degradada e marcada pela presença da Cracolândia em um polo comercial e residencial requalificado. Na prática, foi uma tentativa de delimitar um espaço físico que concentraria a população da Cracolândia, além de tornar invisível uma considerável parcela de agentes sociais de uma área tradicionalmente popular, os moradores e comerciantes, pela substituição destes em favor de uma nova estrutura dentro de novos padrões de consumos estabelecidos na ordem capitalista, ocultando-se assim a essência de violência segregadora, bem como a desterritorialização sofrida pela classe popular, que tiveram suas casas demolidas, viram-se obrigados a vender seus comércios a baixo preço para as incorporadoras ou foram aos poucos despejados pelo Estado. Em 2009, a Ação Integrada Centro Legal aparece, ainda apoiada na narrativa de revitalização do patrimônio histórico do centro, mas dessa vez acompanhada pela campanha de guerra às drogas, adotando agora de novas ações do campo da saúde e da assistência social, mas que apenas retomava os objetivos das repressões policiais da Operação Limpa, ocorrida em 2005. Tais ações articulavam seus interesses velados do poder local de remover os usuários de droga da área para o avanço dos lançamentos imobiliários. A partir da revalorização da região, o preço dos imóveis e aluguéis aumenta, levando à saída forçada dos menos favorecidos, novamente, o processo de desterritorialização. Então, dentro dessa dinâmica, o Estado emerge como gerador da revitalização, visando expandir a infraestrutura local, atraindo investimento privado e, dessa forma, requalificando usos. A territorialidade do corpo no contexto da Cracolândia. Utilizando o conceito de territorialidade de Berta Becker como um conceito estabelecido, a territorialidade seria uma relação do ser humano com o espaço, de forma que o afeta, influenciando e o controlando, se manifestando a partir das relações sociais, culturais e se fundamentando na identidade. A identidade e a cultura estão presentes nas expressões corporais, modos de agir, falar e entre outros. Porém, quando pensamos nas condições de frequentadores da Cracolândia, essa corporificação toma outra perspectiva. Em muitas matérias de jornais e revistas é possível ver uma retórica em relação à Cracolândia, focando no comportamento dos usuários, como a famosa associação do usuário com um zumbi. Portanto, o indivíduo é lido a partir de sua corporalidade, mas por que essa leitura é mais recorrente? Ela se dá, na realidade, pelo estranhamento de corporeidades. O asco se tendo, entre aspas, noia, não é necessariamente pela falta de higiene ou odor. Danielle Rui, pesquisadora da Unicamp, vai argumentar que se dá pelo fato do corpo do usuário perturbar noções de realidade, não respeitar a ordem, recusando posições e regras, efetivamente por serem ambíguos. A partir dessa manifestação corporal decorrente do uso da droga, impõem-se diversas questões a eles. Uma delas, que é recorrentemente citada, é o transitar na cidade. Muitas pessoas evitam sair da Cracolândia pela vergonha ao serem observados com asco por outros transeuntes, ou até mesmo de encontrarem conhecidos que os vejam naquela situação precária. Os moradores da Cracolândia estabelecem, como citado na tese, relações socioespaciais demarcadas entre o espaço do uso da droga, do trânsito e o da assistência. É demonstrado em uma entrevista da autora que, ao conhecer pessoas no local do programa de redução de danos, entre aspas, Edley, e a se encontrarem na própria Cracolândia, as mesmas lhe pediram desculpas por serem vistas naquela situação. A questão econômica da obtenção do dinheiro para o consumo da droga, alimentos e outras necessidades é mais um fator dessa territorialidade. É visível que há certas atividades recorrentes, como prostituição, pequenos furtos, pedir em semáforos, busca de drogas para terceiros, confecção e venda de cachimbos, venda de mão de obra barata para serviços braçais, entre outros. Tais ocupações denotam uma precariedade extrema em relação às condições das pessoas que vivem ali, os expondo a cada vez mais situações de risco que colocam suas vidas em jogo. Em decorrência de ações do Estado de expulsão e tentativas de tomada de controle do território, é perceptível que a Cracolândia não deixa de existir, ela somente muda de lugar.
sendo dotada de uma territorialidade itinerante, sendo que ao se relocalizar altera o espaço ali já instaurado, ou seja, suas corporificações alteram os territórios presentes. Cracolândia em São Paulo tem noite de tumulto e invasão. Essa é apenas uma das matérias e notícias que se referem ao processo do que é ter seu ambiente, seu território, invadido pelo problema social a Cracolândia. No último ano, em 2023, a Cracolândia entrou em um processo de migração, adentrando diversos locais, entre eles a Santa Efigênia, Luz, Santa Cecília, Sé, que são os bairros mais afetados no momento. Além de afetar as pessoas que transitam pelos locais citados, a questão afeta os trabalhadores e moradores da região. Durante algumas entrevistas feitas pelo jornal Estado de São Paulo, é possível perceber a rotina sitiada dos residentes. Um exemplo claro é o conjunto habitacional do Complexo Júlio Prestes, uma construção de apartamentos cercada por muros e arames, onde os relatos mostram que, mesmo com essas medidas de proteção, os residentes são atacados por arremessos de pedras, garrafas nas janelas, e durante a rotina de cada morador, todo o caminho é cronometrado e pensado milimetricamente. As ruas de locomoção para lugares simples, como escolas, hospitais, mercados, todas calculadas. Narrativas como "não vou ao mercado há um ano" são comuns dentro da área afetada, principalmente para idosos. Costumes como ter um toque de recolher e regras de sobrevivência são comuns para os residentes. Para garantir um ambiente mais habitável para moradores, algumas praças, como a Júlio Prestes e a Princesa Isabel, foram cercadas, com grades e seguranças, virando pontos com horário de abertura às 8 da manhã e encerrando as atividades às 8 da noite. Dessa forma, gerando uma tentativa de ambiente mais seguro para as pessoas da região, e que mesmo assim não costumam ser habitadas pelos novos moradores. Donos de complexos e residências, até mesmo pessoas que alugam pontos comerciais, citam que a procura está cada vez menor e mais pessoas acabam deixando o local para morar em outras partes da cidade, dessa forma desvalorizando o valor do local. Para trabalhadores, a situação também é uma preocupação. No ano de 2022, ao menos 40 lojas fecharam suas portas de uma vez, e esse número vai aumentando, cada vez que há o expandimento da Cracolândia pelos bairros centrais da cidade. A Santa Efigênia é um outro exemplo marcante pelo desaparecimento de pessoas devido à violência instalada no local após a pandemia. Lojistas que possuíam seus comércios desde a década de 1970 contam como o movimento vem desaparecendo do local, consequentemente aumentando os roubos e saqueamentos. Um dos principais problemas que os comerciantes citam é que o policiamento é concentrado em horário comercial. Dessa forma, os comércios que abrem mais cedo e os mais noturnos se sentem desprotegidos. Prejuízos de R$ 80 mil marcam presença no local. Em meio a esses acontecimentos, ainda existem trabalhadores que desejam revitalizar o local, como a USI, União de Santa Efigênia, que faz projetos com órgãos públicos como a Secretaria de Segurança Pública. Dentro de suas ideias está aumentar o monitoramento por câmeras de segurança e fornecer treinamento para dependentes químicos, reformados e pessoas em situação de ruas, para empregá-los no mercado. Além disso, no momento ocorre a Lei de Isenção do IPTU, aprovada em agosto de 2023, que é, de acordo com o prefeito Ricardo Nunes, um intuito de solidariedade.